E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quero falar um pouco sobre essa greve dos caminhoneiros. Ela é chamada de greve, uma paralisação. E é a responsável, segundo consta, e é o que todos têm falado, pela falta de tudo, pela tribulação atual, enfim, por tudo que está acontecendo nesses últimos dias, nessa última semana. Os caminhoneiros resolveram paralisar as suas atividades por causa da alta dos combustíveis. Não só os combustíveis, na realidade, eles já protestam há muito tempo por causa da alta de tudo, todos os insumos. Quando o caminhoneiro compra o caminhão, os juros estão altos. Ele vai rodar com o caminhão, os pedágios estão altos. O diesel começou a subir disparando e não parava mais de subir. E a carga de fretes estava diminuindo, cada vez diminuindo em quantidade, diminuindo em valor. Os caminhoneiros não tinham opção mais, estavam pagando para trabalhar. Além disso, ainda muitos roubos de carga. O seguro que eles pagavam pela carga é alto, altíssimo, e aumenta com a insegurança. Quanto mais roubo de carga, maior é o seguro que eles têm que pagar, e tem que tirar isso tudo no frete. O frete não dava para cobrir tudo isso. Os caminhoneiros, todo mundo sabe, tem que dar propina, gorjeta para o guarda quando para. Isso encarece o frete também. E como vai tirar o frete dessa maneira? Não estava dando. Os caminhoneiros, principalmente os autônomos, estavam pagando para trabalhar. E foi um movimento muito interessante. Ao que me conste, começou com os caminhoneiros do Paraná, que começaram a paralisação lá em Cascavel, que é um importante entroncamento de estradas no Paraná, que inclusive recebe e envia cargas para Foz do Iguaçu, que vai para o Paraguai e também parte para a Argentina. É uma rota de muita movimentação de cargas. E ali em Cascavel, naquela rota de Foz do Iguaçu, eles começaram um movimento que rapidamente se espalhou pelo Brasil inteiro. E as notícias dão conta de que o país inteiro aderiu. Os caminhões estão parados no país inteiro. É interessante, não é fácil um movimento generalizar-se assim, atingir o país inteiro. E não há um sindicato, não há um partido político por trás disso. Foram as circunstâncias. É que ficou inviável o frete de caminhão no país inteiro. Então, alguma coisa tem que ser feito. O governo teria que abrir os olhos. O governo sabia da situação, mas não podia fazer nada porque desesperado. Na verdade, o governo está desesperado com a situação econômica. Está sem condições de ajudar e precisando aumentar os impostos mais ainda. A situação é calamitosa. É calamitosa. Na verdade, é uma situação generalizada. O país está inviabilizado. Precisa de mais impostos. O governo não pode abrir mão dos pedágios, dos impostos em cima dos combustíveis, do imposto de renda, os impostos nas comidas. A carga tributária está altíssima e o governo está aumentando mais ainda. Só para você ter ideia, no estado do Rio, por causa desse desespero de roubalheira que houve, a falência do Estado,
aumentaram o ICMS do diesel para 32% e criaram mais um fundo de recuperação aí do desespero do estado do Rio de mais 2%. Então, só de ICMS mais esse fundo, 34% em cima do preço do diesel. Mais da terça parte é de imposto só para o estado do Rio. Fora os impostos federais, PIS, COFINS, ICID, mais uma série de impostos federais. Ou seja, um país de engano, de mentira, de esperteza, de corrupção, os governos querendo tirar tudo isso em cima do consumo do diesel. Mas quem vai pagar esse consumo do diesel? A população. Mas a população não podendo, os caminhoneiros ficaram sem margem nenhuma e estavam praticamente pagando para trabalhar. Ficou inviável a atividade deles e isso explodiu no Brasil inteiro. Isso explodiu no Brasil inteiro. Movimento de unidade. Eu pude fazer uma viagem esse fim de semana, andei um bom trecho aí, uns bons quilômetros aqui no estado do Rio, Rio Bahia, peguei Minas Gerais, o norte do estado do Rio todo. Eu passei por cerca de 20 postos de manifestação de caminhoneiros. Em todos eles era mais ou menos a mesma coisa, um ambiente ordeiro, durante a noite queimando pneus, até para aquecer um pouco, estava frio, e para sinalizar, e eles parando todos os caminhões e mandando os carros diminuírem a velocidade e deixando os carros passarem. Eu não fiquei preso em nenhum desses movimentos, em nenhum ponto, mas em todos eles havia uma quantidade muito grande de caminhões, em alguns deles centenas de caminhões, todos ordeiramente parados. E eu soube que depois que a polícia entrou, o exército, eles arrumaram mais ainda os caminhões. A polícia não impediu, não atrapalhou em nada o movimento, só pediu que eles tirassem os carros da via pública, da estrada. E o exército, mesma coisa, onde esteve atuando em favor dos caminhoneiros. E o que dá para perceber é que o movimento é ordeiro e a polícia apoiou, as Forças Armadas apoiaram e a população apoiou. A minha preocupação era ver o seguinte, eles estão comendo o quê? Mas eu vi muita gente dando comida, eles próprios compartilhando, enquanto faziam vigília durante a noite, compartilhando comida entre eles. ONGs começaram a ajudar, entidades públicas, talvez algumas prefeituras, talvez partidos políticos, igrejas. Muita gente foi ajudar e eu creio que ainda continua ajudando. O que eu vi é que havia alguma distribuição de comida, algum sanduíche, café, pessoas iam levar para os caminhoneiros acampados ali esse alimento. Ou seja, o que eu vi foi uma grande mobilização da população inteira, em todo lugar, a população apoiando, mesmo se ressentindo das dificuldades, mas apoiando o movimento dos caminhoneiros. Agora, uma coisa interessante, em nenhum lugar, eu passei cerca de 20, vendo em alguns deles centenas de caminhões, ao todo milhares de caminhões parados, em nenhum lugar eu vi uma bandeira vermelha. Não há qualquer atuação de esquerda política ali. Eu vi muita bandeira do Brasil e na maioria deles faixas e cartazes de apoio à intervenção militar, não contra eles, intervenção militar contra o governo do presidente Temer. Ou seja, eles estão representando os caminhoneiros e já mobilizando um monte de
a participação de apoio de outras entidades e até sindicatos e outros órgãos estão em apoio. A gente já vê locais públicos, a gente vê repartições públicas paradas em apoio e algumas outras categorias apoiando, e os petroleiros já decidiram fazer uma greve também em apoio. Então, daqui a pouco vai faltar combustível, não por falta de caminhões, mas por falta do próprio combustível na Petrobras. Isso é o que os petroleiros estão prometendo. Uma greve geral na Petrobras, a partir de depois de amanhã, de apoio aos caminhoneiros. Mas há outras entidades que estão apoiando também. Então é um movimento assim nacional. E eu pude verificar que em todos esses lugares eles têm alguma faixa de apoio à intervenção militar, contra a corrupção do governo, ou seja, um movimento pelo abaixamento do preço do diesel virou um movimento de protesto contra a corrupção. Aí eu me lembrei, lá em 2013, quando explodiu aquele movimento de manifestações nas ruas, quando o preço da passagem em São Paulo ia subir 20 centavos, passagem urbana, 20 centavos, foi o estopim. O aumento de 20 centavos na passagem de ônibus foi o que explodiu aquele movimento e milhões de pessoas foram para as ruas protestar contra o governo e resultou na queda da presidente Dilma. Esse movimento, com toda certeza, vai resultar na queda do presidente Michel Temer. Ele tem poucos dias, está enfraquecido, já muito fraco, enfraquecido, a situação econômica vai piorando e não tendo condições de administrar uma crise dessas, a corrupção se mantém no país e os caminhoneiros indignados estão nucleando uma quantidade imensa de apoiadores. Agora, isso não é muito visto porque os caminhoneiros não estão no centro da cidade. Se eles estivessem concentrados no centro da cidade, todo mundo veria. Mas eles estão nas estradas, então só quem passa pelas estradas é que vê. Se eles estivessem no centro da cidade com manifestações, certamente que multidões estariam ali em apoio. Mas como eles estão espalhados num pequeno local, eles se espalham pelas estradas vizinhas, em todo o entroncamento. Em Friburgo, por exemplo, eu vi talvez uma meia dúzia de paralisações nos principais troncos de saída da cidade para estradas. Aqui em São Gonçalo, em Manilha, na verdade é Itaboraí, uma multidão ali de gente, uma quantidade imensa de caminhões, todos organizados, estacionados ali, ordeiramente liberando as pistas, mas caminhões sem funcionar. Ou seja, muita gente, muita consequência sobre o abastecimento, não só de combustível, mas de comida e de tudo. E os governos estão aí, as polícias, tentando garantir o mínimo necessário, que é essencial, que é emergencial. Mas, na maior parte, o movimento continua, o desabastecimento prossegue e o governo não tem como administrar essa crise. Mas eu vi o rosto dos caminhoneiros, algo assim muito interessante. São pessoas comuns, não são políticos, não são agitadores de sindicatos, são pessoas comuns que se uniram no Brasil inteiro em protesto por essa escalada dos preços. É algo assustador. E em outra ocasião eu quero falar sobre essa política de preços para a gente poder entender essa questão. Mas o fato é que está atingindo a população inteira e quem podia protestar se uniu, os caminhoneiros. Aí o Brasil inteiro praticamente está apoiando os caminhoneiros. Quando o país inteiro está apoiando os caminhoneiros, o movimento deles está pedindo agora não só o abaixamento do diesel, está pedindo a renúncia
do presidente Temer. Eles estão pedindo a saída do presidente Temer e alguns mais radicais a saída de todos os políticos. O ambiente é este. Eles estão lá já há uma semana, mas não estão passando fome completa não, porque tem muita gente solidária e é um ambiente até bonito de ver a solidariedade, mas não vai ficar por aí. O preço do diesel é apenas o pretexto, como lá em 2013, o aumento de 20 centavos na passagem foi o pretexto para aquelas manifestações de milhões de pessoas no Brasil. E aquilo resultou na queda da presidente Dilma. E esse aumento, então, do diesel que motivou essa greve dos caminhoneiros, que está tendo a simpatia da maior parte da população do país, vai resultar certamente na queda do presidente Michel Temer, e o que aí sim a coisa vai complicar mais. Mas ao povo de Deus cabe entender a situação e orar. E orar. Não são bandidos os caminhoneiros, não são pessoas mal intencionadas, não são esquerdistas, agitadores, MST, nada disso. São cidadãos que não conseguem. Tem caminhão, vivem do caminhão, mas não conseguem tirar dinheiro daquilo. Mesmo que haja frete, o frete não paga as despesas e eles não conseguem mais sobreviver dessa maneira. Então se uniram e quando o povo se une, a situação é complicada. Que nós estejamos orando, porque não vai parar por aí. Não é uma questão de abaixar o dízimo, normalizar e tudo volta à normalidade. Não vai acontecer isso. É para a gente se preparar para dias difíceis que vem aí, com muita coisa acontecendo, muito sangue derramado. Vamos nos preparar e o povo de Deus orar. Esteja orando mais e mais e mais, meu irmão, minha irmã.